Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Adão e Cristo são um. De 27 de fevereiro de 1967. Se eu conseguir fazer com que você use sua imaginação fora do limite de seus sentidos, terei sucesso. Pois eu lhe digo que todo o vasto mundo em que vivemos é todo imaginação, todo Deus, nada além de Deus. Então, esta noite nos voltamos para um dos mistérios das Escrituras, pois as Escrituras do começo ao fim são um mistério. Paulo declarou em sua carta a Timóteo. Grande, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3 versículo 16. O homem pensa que é uma simples história secular. Portanto, voltemos-nos a um pensamento expresso por Paulo. Porque, assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. 1 Coríntios 15 versículo 22. Adão é a raça humana e todos os seus descendentes estão nele, e todos são mortais. Cristo também é universal e todos serão vivificados nele. Agora, ao ler isto, você pensa que existem dois, Adão, o homem mortal, e depois Cristo, que veio para redimir o homem deste mundo de morte. Isso é o que parece ser na superfície. Mas ouça com atenção. Eu sou o primeiro e o último. Eu morri e eis que estou vivo para sempre. Adão é algo que Cristo veio redimir, algo diferente de si mesmo, ou estes dois são um só? Se eu sou o primeiro e o último, então como poderia Adão ser diferente de mim mesmo? Adão sozinho. Agora, somos informados nas Escrituras que a serpente enganou a mulher. Enganar alguém é enganá-lo, mentir. A serpente mentiu. Estas são as suas palavras. Deus sabe que no dia em que você comer do fruto daquela árvore, seus olhos se abrirão e você se tornará como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3 versículo 5. Isso era mentira? Pois bem, leia as palavras no mesmo capítulo 3 de Gênesis, agora versículo 22. E disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Estas são as palavras do Senhor Deus. A serpente disse exatamente estas palavras no início do capítulo, confirmadas agora no final pela palavra de Deus. Então quem é a serpente? Não li uma exegese, nenhum comentário, nenhum trabalho acadêmico sobre este capítulo, mas o que eles tratam como algum mito antigo peculiar, quando as mentes primitivas dos homens não conseguiam mais entender. Digo-vos que é verdade do princípio ao fim, mas estes comentários e as grandes obras acadêmicas foram escritos por homens que nunca tiveram visão. Eles não sabem. Pois bem, quem é a serpente? Bem, a serpente falou a verdade. Bem, quem é a verdade nas Escrituras? Ele disse: Eu sou a verdade. Tua palavra é a verdade. Deus se declara a verdade. Ele não enganou, ele está prevendo. Bem, o que é a serpente? A serpente significa não apenas sussurrar, mas prognosticar e depois aprender pela experiência. Eu lhe digo o que vai acontecer e você aprende pela experiência. E por olhar com os olhos bem abertos como se algo fosse notável. Então eu lhe conto a história e seu fim, pois o fim dá sentido a tudo o que acontece antes. Então vou te contar o fim, e o fim é que vou ressuscitar você, que sou eu mesmo, pois não existe outro. Ouça as palavras. Porque se fomos unidos com Ele, ou seja, Jesus Cristo, ou numa morte como a dele, certamente seremos unidos com Ele numa ressurreição como a dele. Romanos 6 versículo 5. Portanto, se agora estou unido na morte, estarei unido na ressurreição. Bem, quem morreu? Ele disse, Adão morreu e todos morreram nele. Adão é algo separado? Eu digo não, só existe Deus. Não há nada além de Deus. Todo o plano é o plano de Deus, um plano deliberado, para uma expansão do seu próprio poder criativo. Você e eu somos seu poder criativo, e o poder criativo de Deus não pode ser separado de Deus.
Se eu conseguir fazer com que você use sua imaginação, que é o poder criativo de Deus, que é Jesus Cristo das Escrituras, então terei conseguido. Se eu pudesse fazer com que você ouvisse atentamente essas histórias fantásticas e elas seriam todas verdadeiras. Cada um é verdadeiro e o simbolismo é verdadeiro. Quando meu amigo viu aquele fantástico e intenso raio de luz abrir-se sobre a terra e abaixo ele viu o movimento serpentino de uma luz líquida dourada, ele estava olhando para a nudez de Deus. Ele estava vendo as partes criativas de Deus, que são as suas próprias partes criativas, simbolizadas desta maneira e ainda assim verdadeiras, que é toda a sua maravilhosa imaginação humana. Tendo visto o poder criativo de Deus, que é o próprio Deus, ele comeu e bebeu num mundo totalmente diferente. Então ele viu o simbolismo que se seguiria e a descoberta da criança, algo que nasceu de forma diferente. Nasceu inteiramente fora da relação entre homem e mulher. Algo totalmente diferente surge no mundo e ele encontra aquela criança. Talvez nem todos estivessem aqui na noite em que contei essa história, muitos de vocês estavam, mas aqueles que estiveram presentes sabem do que estou falando, desta revelação de Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Não há nada além de Deus, portanto, não há nada além de sua maravilhosa imaginação humana. Portanto, não existe um pequeno Adão que cometeu pecado e, portanto, você e eu, através das gerações, devemos sofrer como resultado do seu chamado pecado. Pecado de quê? Todos eles atribuem isso ao sexo. Bem, agora ouça o primeiro mandamento de Deus ao homem. Multiplique-se e encha a terra. Como eu poderia multiplicar e encher a terra com a minha própria imagem se não conhecesse uma mulher? O primeiro mandamento de Deus ao homem é multiplicar e encher a terra. E eles disseram que isso é uma desobediência. Essa é a ordem de Deus, não é? Então, onde está essa chamada serpente? Posso dizer que é um símbolo verdadeiro. Eles diziam um antigo pensamento primitivo do homem quando ele não entendia e não conseguia racionalizar. Não tem nada a ver com isso. É verdade. É o poder serpentino do homem. E é o poder serpentino, chamado. Em um capítulo é chamado de serpente, em outro é chamado de peixe. E o peixe? O que é o peixe? Por definição, é aquilo que se contorce ou se move por uma ação vibratória. É assim que se chama o peixe. Aquele que se move por ação vibratória. Assim, algo se move no homem por meio de uma ação vibratória. Agora nos é dito que este poder no homem, chamado agora de filho do homem, deve ser elevado. Você não pode elevá-lo por meio de nada que faça racionalmente. Existem inúmeros livros escritos sobre o poder da Kundalini, onde você senta e medita. Você poderia sentar e meditar para sempre. Você poderia ser o vegetariano dos vegetarianos. Você poderia passar por cima de todas as formigas e não matar nada que pudesse ver com o olho mortal. Isso nunca irá ajudá-lo de forma alguma a aumentar esse poder. Este poder vem, como falei no primeiro versículo desta noite, capítulo 15 de 1 Coríntios, cada um em sua própria ordem. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um na sua ordem. Versículo 22. Então vocês são chamados, eu sou chamado, eventualmente todos são chamados, mas cada um na sua ordem. E quando é chamado, é uma ação vibratória. Você não pode parar com isso. Você sente isso em sua cabeça e sua cabeça começa a vibrar. À medida que começa a vibrar, você começa a despertar e acorda deste sonho aqui, ou realmente é a morte, pois em Adão todos morreram. Você não acredita que está morto, certamente não. Quem acredita que ele está morto aqui? Que seja o outro que passou pelo portão chamado morte, isso é a morte. Eles não pensam nem por um momento que isto é a morte. E este é o mundo da morte. Mas enquanto estamos neste estado, sonhamos. Sonhamos essas coisas e as trazemos à existência e pensamos que elas estão vivas porque estamos no estado. Pois não é realmente a morte,
como o mundo chama de morte, ou nada morre. Eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos. Mas neste mundo, onde aparentemente estamos perdidos para sempre, eu vou despertar você, disse o Senhor. Eu te ressuscitarei e quando eu te ressuscitar, eu te ressuscitarei da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Ele levantou-o em uma equipe. Eu lhe digo que o cajado é a sua própria medula espinhal. E ele irá ressuscitá-lo e você saberá que você ressuscitou, e você ressuscitou como uma serpente, direto para o céu. E o céu está dentro de você. Como é dito nas Escrituras. O reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Então é tudo de dentro. Se eu pudesse fazer você acreditar e tentar neste nível. Apenas tente neste nível. Você sabe o que quer? Bem, se é verdade que tudo está acontecendo em mim, está tudo na minha imaginação, e todo este vasto mundo sou eu mesmo empurrado para fora, e não há nada além da minha imaginação, bem, então eu deveria ser capaz de me tornar o homem que eu gostaria de ser. Bem, experimente. O que você veria se fosse verdade? Como você agiria se fosse verdade? Não tente agir externamente, tente agir apenas na imaginação, pois isso é criatividade, essa é a causa de tudo. Como seria se fosse verdade? Tudo em sua maravilhosa imaginação humana age dessa maneira, como se fosse verdade. Se você agir como se fosse verdade e acreditar na realidade do seu próprio ato imaginal interno, ele se exteriorizará. Você pode esquecer a causa dessa externalização e nem mesmo reconhecer a sua própria colheita quando a vir no mundo. E você pensará: oh, bem, isso teria acontecido de qualquer maneira, portanto, a causa não foi meu ato imaginal. E você vai dormir novamente. É desse sono que Deus nos desperta e nos desperta de uma maneira deliberada e maravilhosa, tudo registrado nas Escrituras. Ele chama você do túmulo e o túmulo é o seu maravilhoso crânio. Assim como ele te chama no túmulo, você desperta no túmulo, você sai do túmulo, e então você encontra todos os sinais, todos os símbolos, conforme registrado nas Escrituras a respeito do seu despertar, que agora é chamado de ressurreição. Pois este é o mês em que todo o vasto mundo celebrará a Páscoa ou a ressurreição de Cristo. E eles não têm a menor noção do que se trata. Eles ainda procuram por todo o Oriente Próximo sinais dessa historicidade. Posso lhe dizer que nenhuma pesquisa histórica pode realmente dar a certeza, nenhuma. Não me importa onde você escava e o que pensa que encontra, você não encontrará na eternidade nada que lhe dê aquela sensação interior de segurança, de certeza. Religioso, eu diria, as descobertas no sentido físico nunca irão de forma alguma provar ou refutar a vida de Jesus Cristo, você nunca poderia. Não tem nada a ver com nada fora da sua maravilhosa imaginação humana. Você não encontrará nenhuma tumba em Jerusalém. Você não vai encontrar nada em nenhuma parte do mundo. Está tudo em você. É aqui que ele está enterrado e é aqui que ele desperta. Foi bem no começo. Se eu sou o começo e o fim, então não vim ao mundo num determinado momento e morri, como o mundo vê. Eles pensam que há 2000 anos ele foi crucificado. Não. Eu estive unido a ele em uma morte como a dele. O que há 2000 anos e depois Adão precedeu isso por incontáveis eras? Não. No início eu estava unido a Cristo. Nada veio antes de mim, ele nos diz. No volume do livro está escrito sobre mim. Como poderia haver algo fora de Deus? Então, quando falo de um Deus, quero dizer um Deus, um corpo, um espírito, uma esperança. Não estou falando de dois. Portanto, não pense num Adão que pecou e depois num Cristo que vem para redimir, é tudo um. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu morri e eis que estou vivo para sempre. Então não é um ser que pecou e um ser que enganou. Enganado o quê? Se eu dissesse a verdade, não poderia ter enganado. E eu disse a verdade porque o Senhor Deus confirmou que eu disse a verdade.
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não foram estas as palavras que a serpente falou? E quem é agora a serpente? Eu lhes digo agora que é o símbolo do Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, como nos é dito no capítulo 16 de Mateus. O que vocês pensam do Filho do Homem? E eles responderam: bem, alguns dizem que ele é um profeta que voltou. Ele é Elias, ele é Jeremias, e eles nomearam todos esses profetas. Então ele disse: mas quem pensa que eu sou? Agora ele se identifica com o Filho do Homem. Ele primeiro pergunta: quem é o Filho do Homem? E eles responderam: mas quem você pensa que eu sou? Então agora ele está se equiparando ao Filho do Homem. Pedro responde: tu és o Cristo. E agora ele não nega isso, ele confessa: eu sou o Cristo. Então aqui você tem o Filho do Homem identificado consigo mesmo, pois ele faz a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E agora ele entra no Cristo. Então ele pega esses três e os iguala. E eles são um. Agora ele diz que o Filho do Homem deve ser levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Pois bem, quem é a serpente? Não foi o Filho do Homem que falou à mulher, que disse ao homem que você deve descobrir isso por meio de uma experiência? Eu lhe digo, vou sussurrar em seus ouvidos, que você certamente não morrerá. Sim, você morrerá, mas certamente não morrerá. E agora como você faria isso? Bem, então você aceita, acredita na minha palavra e entra no mundo da experiência morrendo comigo, porque você entra neste mundo morrendo com Cristo. É o próprio Deus que é Cristo. Ele disse: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Tenho o poder de estabelecê-lo e o poder de levantá-lo novamente. João 10 versículo 18. Então agora comigo vamos todos cair. E todos caímos num mundo de experiência e provamos pela experiência que, embora morramos, certamente não morremos. Então os homens morrem. Mas digo por experiência própria que nada morre, mas nada morre. Então, eventualmente, um por um, seremos reunidos em um corpo, e esse corpo é o Cristo ressuscitado. Está provado, ou acabou. Sua morte não foi o fim do seu mundo, mas sua ressurreição triunfante foi o fim do mundo. Então, quando lemos no capítulo 17 de João e aqui nos é dito que ele disse: terminei a obra. Bem, você pensará ao ler que aqui está alguém que ainda não morreu. Este drama acontece no céu, e isso não acontece aqui. Todas essas palavras estão relacionadas a um mundo totalmente diferente, mas registradas como se ainda estivesse acontecendo aqui, e nem estivesse aqui. Então todo o drama. E você será chamado, se ainda não foi chamado, e nós somos chamados um por um para nos unirmos em um único corpo que é Deus. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Efésios 4 versículo 4. Então, no início nos é dito: eu lhes digo que é um mistério grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3 versículo 16. Se a minha religião é um mistério, então não me diga que essas coisas acontecem no tempo e no espaço tal como os entendemos. Não, isso acontece numa região remota, tão remota que a mente humana não consegue compreender. Então, os homens sábios do mundo tentam, bem. Eles não conseguem entender e chamam isso de mito, e tentam nos dizer por que escreveram isso dessa maneira, porque eram mentes primitivas. Uma mente primitiva escrevendo Gênesis, quando a mente mais avançada do mundo não consegue escrever um versículo dele. Uma mente primitiva escreveu Gênesis e depois escreveu Êxodo e Levítico e Números e Deuteronômio. Deixe-me pedir a qualquer estudioso que esteja comentando sobre isso, e a todos aqueles que se autodenominam as mentes brilhantes do mundo, que se sentem e escrevam um capítulo dele. Eles ficariam horrorizados. Eles poderiam sentar e simplesmente se movimentar, mas não conseguem escrever um capítulo.
Eles não sabiam escrever um verso. A coisa toda é visão do começo ao fim, e os homens que tiveram a visão simplesmente escreveram o que viram, o que experimentaram do alto. Você sabia que hoje não temos conhecimento de quem escreveu esses 5 livros? Nós os chamamos de livros de Moisés. E tudo o que temos são 3 iniciais. Temos J, temos I e temos P. Estes são os manuscritos e estão assinados apenas por 3 símbolos. J, existem 2 JS, J1 e J2. E então temos um I. E então temos P. Então os estudiosos tentando dar sentido a isso, eles dizem, bem, talvez signifique Jeová, o primeiro, e o segundo é o Elohim, e o terceiro, os profetas. Eles estão especulando, já apenas assinados J, I e P. Nenhuma letra segue o J, I ou P. Deixe-os especular, eles ainda estão especulando. Não temos conhecimento de qualquer autoria das Escrituras. Não sabemos quem são Mateus, Marcos e Lucas. Não existe nenhum livro contemporâneo da época em que deveria ter sido escrito que cite Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhuma obra contemporânea menciona Paulo. Quem é Paulo? Conforme contado na segunda metade de Lucas, que agora é chamada de Livro de Atos, ele aparece no Livro de Atos, que já fez parte do Livro de Lucas. Mas ninguém sabe quem é Luke. E quem é esse Paulo de quem ele fala no Livro de Atos, que já fez parte de Lucas? Ele não é chamado nas Escrituras. Ele é mencionado como um instrumento do Senhor, mas não como um instrumento escolhido, como você será escolhido, como eu fui escolhido e outros que sei que foram escolhidos. Mas todos aqui que conheço que são pessoas serão escolhidos, pois cada um será chamado em sua própria ordem. Portanto, não sabemos quem era Paulo. Ele não é mencionado em nada fora das Escrituras. E ainda assim temos igrejas dedicando estruturas a ele falando desta igreja é a igreja de São Paulo, e de São Paulo esta, e eles não conhecem nenhum São Paulo. E nós temos e São Mateus e todas essas coisas, e eles não conhecem Mateus, Marcos, Lucas e João. Nomes anônimos. Então eu digo, se eu pudesse fazer com que você meditasse comigo sobre esse fantástico mistério, isso o estimularia quando você entrar no mundo de César e então você perceberia quem você realmente é. Então as pessoas não vão te assustar. Você quer um emprego melhor? Você se atreve a presumir que o possui e não pede a ninguém para ajudá-lo, que você o possui. Você quer ser diferente do que parece ser e ousa assumir que é isso. E caminha nessa luz porque agora sabe quem você é. Andando nesta luz você está simplesmente exercendo o poder criativo de Deus. Esse é o único propósito para se tornar homem. Deus desceu e tomou sobre si as limitações do homem. Posso lhe dizer que o homem não apenas foi, mas é e será para sempre parte da estrutura eterna do universo. Então você desceu e assumiu a limitação de parte da estrutura do universo chamada homem. Então você se levanta disso. Você é Cristo. No estado em que você desafia que você poderia vir e assumir o estado chamado morte, e vencer a morte, e ressuscitar dela. Você insiste nisso. Eles sobem na plataforma e te dão um papinho. E daí? Se você frequenta qualquer escola dominical, você consegue isso. Na verdade, vá a qualquer igreja e compre. Entre nas manhãs de domingo e ouça toda a conversa, tudo bem. Cante os lindos hinos que fazem você dormir profundamente, tudo sobre o bem e o mal. E você pode tentar sempre ser bom. Você nunca será tão bom a ponto de ser despertado por causa da sua bondade. Você está acordado em sua própria boa ordem. A noite em que você acordou pode ser a mesma noite em que você ficou tão embriagado que não conseguiu encontrar o caminho de casa. Não tem nada a ver com você beber ou não beber. Não tem nada a ver com você comer carne ou não comer carne, ou qualquer coisa que você tenha feito neste mundo. Você veio a este mundo para saber o que? Exatamente sobre o que eles estão falando, o bem e o mal. E todo o bem e todo o mal não lhe darão de forma alguma a vida eterna. Ouça as palavras. E esta é a vida eterna.
Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Qual Deus? Ele está falando agora do Pai. Este é o capítulo 17 de João, você lê isso no versículo 3. Portanto, conhecer o Pai é a única vida eterna. Você poderia ser tão bom que não serviria para nada, e isso não o ajudaria de forma alguma a entrar no céu. Não estou dizendo para sair e se tornar um demônio, não estou sugerindo isso de forma alguma. Acho mais fácil ser gentil do que não ser. Acho mais fácil ser o que o mundo chama de bom do que não ser. Acho mais fácil viver comigo mesmo sendo isso. Mas não pense nem por um momento que estou adquirindo mérito ao acrescentar bondade. Oh não! Quando for necessário gritar com alguém, grite. Isso faz parte do mundo em que vivemos. Quando for necessário bater na cabeça de alguém porque ele acabou de pegar algo pelo qual não pagou, bata na cabeça dele. Quem te disse que isso não está certo? Este é um mundo de bem e mal e jogue-o plenamente. Só sei por experiência própria que acho mais fácil ser gentil do que não ser. Mas não seja tolo e pense, bem, agora, algum ser no espaço sideral está me observando e, portanto, devo agora, apesar do que vejo, devo agora ser um tolo e ser bom como o mundo chama de bom e agora me selar na falência. Não, você joga completamente. Jogue bem um jogo. Mas use a sua imaginação, isso é o importante neste mundo. Como seria se fosse verdade que sou o homem que gostaria de ser? Como seria se fosse verdade? Bem, ouso andar nesse estado como se fosse verdade? Se eu me atrever a andar como se isso fosse verdade, posso lhe dizer, isso se tornará verdade, pois todo este vasto mundo foi simplesmente criado dessa forma. Lê chama uma coisa que não é vista como se fosse vista e o invisível se torna visto. Isso é o que me é dito no capítulo 4 de Romanos. Ele chama as coisas não vistas como se fossem vistas e o invisível se torna visto. Agora me é dito em Efésios. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5 versículo 1. Foi assim que ele fez. Pois bem, imite-o. E começo a imitá-lo. Chamarei também uma coisa que não é vista como se fosse vista. Mas devo chamar tudo em nome dele. Bem, qual é o nome dele? Seu nome é Eu Sou. Esse é o meu nome para sempre. E por ele serei conhecido de geração em geração. Êxodo 3 versículo 14. Então vou ligar com o nome dele. Bem, devo dizer. Ó querido Eu Sou, torne-me rico? Não, eu digo, sou rico. Eu digo, oi sou, faça-me conhecido? Não, eu digo, sou conhecido. Se eu fosse conhecido, o mundo me veria. Pois bem, ande como se eles andassem, se esse for o meu desejo. É meu desejo ser. E você escolhe. Pois bem, ligue com o nome assumindo que você é ele. Isso é andar em nome. Como se fosse verdade. Caminhando como se fosse verdade, você está imitando a Deus que chama as coisas que não são vistas como se fossem vistas e então o invisível se torna visto. Então peço a todos que simplesmente apliquem, apenas apliquem. Não julgue, critique e condene antes de testá-lo. Isso é estúpido. Nenhum cientista exigiria provas antes de estar disposto a fazer um experimento. Tudo bem, faça o experimento. E se houver evidências disso depois de fazer o experimento, será que realmente importa o que o mundo pensa? Então eu lhe digo que todo o livro chamado Bíblia é verdadeiro do começo ao fim. E todas as imagens são verdadeiras. A serpente é verdadeira. O peixe é verdade. Outra noite, quando minha amiga, em seu sonho, estava tendo esses estados perturbados e ela disse isso, o que nada mais era do que ela mesma sendo expulsa de qualquer maneira, pois só há um, e eles estão realmente dando a ela um bom tempo, e ela disse em voz alta seu sonho, vou contar a Neville sobre isso, e eles responderam. Você contaria ao peixe? Sim, eu sou o peixe que engoliu Jonas.
Disseram que era uma baleia? Não, a palavra é peixe, não tem nada a ver com baleia. É simplesmente o peixe. É um símbolo ou aquilo que se move por meio de um movimento vibratório. Você aprende a controlá-lo e cria por meio desse movimento. Então o peixe engoliu o quê? Engoliu Jonas. Você sabe o que Jonas significa? Jonas significa a pomba. Jonas é a palavra hebraica para pomba, o Espírito Santo. Uma amiga minha, há 2 noites, sonhou que encontrou uma pombinha e ela estava ferida. Ela pegou a pomba e seu estômago estava macio e ela interpretou isso como significando que ela estava doente ou com fome. Ela colocou-o em uma pequena bacia com água e pensou em pegar um pouco de açúcar para obter energia rápida. Ela voltou, pegou e deixou cair. Ele correu em direção à porta e ficou entre a porta e ela pegou de novo. Ela pensou, agora vou simplesmente ajudar. Ela notou que o bico estava preso. Ela pegou uma faca e tentou abrir o bico. Ao fazer isso, começou a sangrar. E tudo começou a sangrar. Ficou cada vez maior, mas o bico se transformou em uma boca humana. Não era mais o bico de um pássaro, tornou-se humano. Bem, aqui, uma descoberta do Espírito, que é chamado nas Escrituras de Espírito Santo. É simbolizado como uma pomba. É no homem que tudo acontece. E lhe disseram que estamos todos selados. Nossos olhos estão selados, a boca está selada, os ouvidos estão selados, e temos que, na verdade, forçá-los a abri-los, e ao abri-los há sempre derramamento de sangue. E não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Tudo lindo simbolismo. Ela encontrou o Espírito do Espírito Santo, que é a sua maravilhosa imaginação, que agora conduzirá a todo o conhecimento. Pois ele agora se torna vivo dentro dela. Ele a guiará. Não sem derramamento de sangue, não sem lágrimas, não sem dor. Todos nós passamos pelas fornalhas e ainda estamos passando pelas fornalhas até aquele momento em que somos chamados, e todo o drama chega ao fim. Mas ninguém se perderá. Que ninguém lhe diga que ele, seja Stalin ou Hitler, está além da redenção. Esqueça. Todos serão redimidos, mas todos. E todos eles desempenham o seu papel. Deus fez tudo para o seu propósito, até os ímpios para o dia da angústia. Então não deixe ninguém lhe dizer que ele não fez o mal. Você quer ler? Leia no capítulo 16 de Provérbios. Ele fez tudo conforme o seu propósito, até o ímpio para o dia da angústia. Versículo 4. O homem não vai acreditar. Ele acha que Deus não fez isso. Pois bem, há outro Criador. Se Deus não fez tudo, bem, então existem 2 deuses. E não existem 2 deuses. O único grande mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Deuteronômio 6 versículo 4. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, como o primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque se só existe um, na verdade não é outro. Não é outro que você ama ou odeia. Só pode ser uma extensão de você mesmo. Pois no final, quando todos acordarmos, seremos um Deus, um Espírito, um corpo. Portanto, dou-lhe um segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Pois, realmente, no final descobrimos que ele é você mesmo e nunca houve outro. Então aqui, ele disse: porque assim como em Adão todos morrem. Bem, Adão, posso lhe dizer, é Cristo. Pois, eu sou o primeiro e o último. Se sou a ressurreição, também sou a morte. Pois, se fomos unidos com ele em uma morte como a dele, certamente seremos unidos com ele em uma ressurreição como a sua. Romanos 6 versículo 5. E assim, eu sou o começo e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Não há 2. Não há lugar no mundo de Deus para outro, só existe Deus. Então todos nós descemos ao mundo da morte em Deus, e então ficamos fragmentados e olhamos para um mundo
Vemos outros e pensamos que existem outros. E não há outro. A primeira morte registrada nas Escrituras é a de um irmão. E Caim matou Abel. Isso é matar um irmão. Não pode ser outro. O último será um irmão. E no final, todos acordarão deste sonho, deste fantástico pesadelo, para descobrir que nunca morremos realmente, nunca nascemos, exceto no nosso sonho, nunca. Então, esta noite, eu lhes digo que é prático. Pode parecer pouco prático. Tente você. Pense nisso, ao sair, pense no que eu lhe disse. Enquanto isso, aceite um desafio no mundo de César e ouse assumir que você é agora o que gostaria de ser e caminhe como se fosse. Desafio. E então, eu sei por experiência própria que você se tornará isso. Você deve se lembrar das minhas palavras esta noite de que Adão deveria ter sido o pecador que nos fez cair neste mundo, pois nele todos morrem. Então somos todos descendentes de Adão e todos somos. E você pensa que separa isso de Cristo que veio então para nos salvar do que Adão tinha feito? Adão não teve escolha, absolutamente nenhuma. Só existe Deus que é causa, ou não há outra causa. Nenhum Adão causou nada. A estrutura do universo está morta. Um dia você verá. Você entrará em um mundo, em uma sala como esta, e verá coisas, e no minuto em que olhar para elas saberá que poderia parar algo em você se ao menos pudesse detê-lo, tudo ficaria parado. Você faz, e todos eles ficam parados. Aqueles que um segundo antes estavam tão animados, tão vivos e tão independentes da sua percepção deles, e de repente todos parecem imóveis. Você olha para eles, eles estão mortos. Quero dizer morto no verdadeiro sentido da palavra, como um pedaço de mármore. Embora um segundo antes eles estivessem jantando e esperando, e os pássaros voassem, tudo estava se movendo. E de repente eles estavam mortos. Você olha para eles e vê que estão mortos. E então você libera a atividade dentro de você que permitiu que eles se movessem e, à medida que você a libera, todos eles se movem e continuam a cumprir suas intenções. Então você percebe onde estava a ação o tempo todo, onde estava a atividade. Todo este vasto mundo é uma parte eterna da estrutura do universo. Em detalhe. A criança que ainda não nasceu e a criança que nasce a cada momento sempre existiu até o que é chamado de morte. Tudo parte da estrutura. A eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, o que foi um ato de misericórdia. O que foi essa criação? Deus está expandindo seu próprio poder criativo, só isso. Na verdade, é Deus se enterrando deliberadamente. Nenhum homem tira minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. Enterro meu poder criativo nesta estrutura que está morta, inanimada e, ao fazê-lo, ela se torna animada e esqueço que a estou animando. Eu enlouqueço. E então luto com fantasmas até o momento em que cumpro minha intenção, que era criar algo maior do que era antes de minha descida nele. Quando realmente faço isso, eu me liberto e chamo isso de ressurreição. Eu voltei para mim mesmo, fora do mundo da morte. E então encontrarei exatamente o meio pelo qual saberei que fiz isso e me descobrirei como o Pai. Assim, todos passarão por toda a imagem. Então, esta noite, você simplesmente sai pensando nisso. Você não vai se lembrar disso em detalhes esta noite, porque está em conflito com o que todos na escola dominical aprenderam. Eu sei que nunca aprendi isso na escola dominical. Eu sei que nunca ouvi isso no colo da minha mãe. Nunca li isso em um livro. Eu experimentei isso e estou contando o que experimentei. Não estou lhe contando nada que seja boato, é tudo o que sei por experiência. Então deixe-os contar as histórias da serpente, deixe-os contar todas essas coisas. Eu lhe digo, esta imagem é verdadeira, o simbolismo é verdadeiro, tudo sobre isso é verdade. Mas você sai pensando nisso. Aceite um desafio no mundo de César. E depois compartilhe comigo suas experiências.
Escreva-me uma carta contando como você se tornou o homem, a mulher que você realmente quer ser. Agora, vamos entrar no silêncio. É segunda e sexta-feira, com exceção de uma sexta-feira, que é 17 de março. Se você não consegue se lembrar disso, há um pequeno programa na porta. Por favor, pegue. Existem muitos deles, pegue ou dê a um amigo, se você tiver um. Mas esta é a sequência de agora em diante, segunda, sexta, até. Então só temos 2 meses. Presumo que isso nos dará, talvez 16 ou 17 palestras. Então fecharemos por 3 meses. Enquanto isso, você aplica isso. Não custa nada aplicá-lo, basta aplicá-lo. Exatamente o que você é. Se você veio aqui fugindo da polícia, não faz diferença para mim. Não estou convidando você a fazer isso, mas se você fez isso, ainda não estou questionando você de forma alguma. Não fui enviado a este mundo para julgar você. Não tenho nenhum julgamento sobre o homem. Apenas para dizer ao homem quem ele é, e todo filho nascido de mulher é Deus. Quer ele seja negro como o as de espadas ou a criança loira de olhos azuis que nasceu no norte do mundo, ele ainda é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. E ninguém, em última análise, será maior do que nós, pois no final, no fim último, está Deus. Não pode ser maior que Deus. Todos se movem para Deus. É tudo Deus. Agora alguma pergunta, por favor? Pergunta. Se houver um tigre nos sonhos, o tigre tem algum significado simbólico? Resposta. Sim, meu querido. Cada animal no mundo tem um significado. Mas porque Deus é a única realidade, você descobrirá que em certas partes do mundo isso foi chamado de poder criativo de Deus. O tigre era um e ainda é, o leão era, o elefante. Na África seria o leão ou em partes da Índia seria o tigre. E então, o tigre é, como todos estes. Uma noite, encontrei-me no topo de uma escada. Era uma escada muito mais alta do que esta sala e estou no topo. No fundo noto leões e tigres e todos os animais da floresta, os animais selvagens e eles estavam com raiva. Quero dizer, eles estavam rosnando e com muita raiva. Fiquei um pouco inquieto, pois estava sozinho, não havia ninguém além de mim e dos animais da floresta. E então percebi onde estava. Tudo isso está acontecendo em mim. Percebi que não é neste mundo de César que estou realmente vivenciando isso. Então perdi meu medo. À medida que perdi o medo, todos eles ficaram como gatinhos domesticados, todos eles. E aí, mais do que isso, percebi agora que estava e parei minha própria atividade, alguma atividade que você sente na cabeça. Quando o prendi, todos ficaram imóveis e viraram pedra. Desci aquela escada e eles estavam mortos como pedra. Então eu liberei isso dentro de mim e todos eles se tornaram novamente seres animados. Mas cada um simbolizava em mim um poder emocional. Não posso olhar para o tigre e não ver nele um poder tremendo. Pergunta. Tive um sonho anos atrás e não consigo me lembrar exatamente, mas havia um tigre magnífico e fiquei surpreso por poder vê-lo tão vividamente. Era um tigre enorme, enorme e magnífico, e saiu da minha casa para o meu quintal e estava andando por aí. Fiquei um pouco apavorado com isso e a sensação que tive foi de estar fora. Então o sonho se repetiu. O tigre nunca me machucou nem nada e o tigre me viu. Resposta. Bem, minha querida, eu não gostaria de aproveitar esse tempo para analisar esse sonho para você, mas diria que você viu seu poder criativo personificado em sua quase nudez. Pois um animal não tem vergonha de sua nudez. Você não coloca fraldas neles. Não os escondemos numa certa idade, apenas deixamos que se exponham, embora algumas sociedades se formem para lhes vestir roupas, porque não deveriam expor-se desta forma. Mas o mundo animal é simplesmente a nudez de Deus. Ninguém acha errado quando um cachorro se expressa na calçada. Eles estavam apenas pensando que não é culpa do cachorro, mas sim do dono e não do meio-fio.
Mas não achamos errado quando realiza o ato sexual aos olhos de homens e mulheres. Não consideramos isso uma coisa errada. Pois aqui a nudez é revelada, Deus é revelado, quando vemos o mundo animal. Então, o que é mais poderoso do que o ritmo do tigre? Então você viu o poder criativo em sua naturalidade, que é o seu próprio poder criativo, e disso você não teve vergonha, nem teve medo. Portanto, todo o vasto mundo, o mundo animal, é o poder criativo de Deus. Pergunta: as pessoas que sofrem de certas circunstâncias mentais têm uma imaginação muito vívida e também sentem que são certas coisas e imaginam que são certas coisas, mas essas coisas não se manifestam? Resposta: bem, eu realmente não os encontrei a ponto de podermos conversar sobre isso. Por exemplo, meu irmão, que acabou de partir deste mundo, foi médico-chefe da instituição para doentes mentais em Barbados por cerca de 15 anos, e quando eu voltava para casa para passar algumas férias, sempre o visitava no hospital. Hospital. Um dia em questão eu passei pelas enfermarias e esse homem estava parado aqui com a mão no bolso, assim. Eles estavam todos fazendo fila para me encontrar. Meu irmão disse-lhes que um médico de Nova York viria vê-los. Ele não disse a eles que eu era seu irmão. Eles não teriam tido o mesmo sentimento em relação a um visitante menos importante. Mas ele disse que um médico do hospital em Nova York viria fazer uma visita. Bom, ele tinha todos alinhados e esse aqui estava assim, só ereto, com a mão aqui. Meu irmão me apresentou a ele como Napoleão, e Napoleão me cumprimentou. Eu era médico e esqueci qual era o nome. Dr. Brown. Doutor alguma coisa da cidade de Nova York. Napoleão cumprimentou o grande médico da cidade de Nova York. Enquanto passávamos. Não estávamos a mais de 1,80 m ou 2 metros de distância. Meu irmão, assim, se virou e disse: ah, Henry. E ele disse: sim, doutor. Bem, se ele fosse Napoleão, não teria respondido a Henrique. Você poderia puxar a mesma linha em qualquer um deles. Se estou fugindo do mundo porque cometi um crime e você me encontra nas ruas de Xangai e estou barbeado ou deixei crescer a barba e fiz de tudo para me disfarçar, e estou andando pensando que estou disfarçado e alguém atrás de mim diz: esse é o Neville, eu diria assim. Eu não mudei minha identidade. Apesar de externamente eu pensar que tinha escapado ao reconhecimento, mas por dentro ainda era Neville. E ele provou isso para mim enquanto se afastava. Ele não estava a mais do que eu diria 2 ou 2,5 metros de Napoleão quando de repente disse: oh, Henry. E Napoleão: sim, doutor. Um sujeitinho simples e quieto que queria atender o médico imediatamente, e ele era Henry, disfarçado. Vamos a um baile de máscaras e então Bárbara Hutton entra e está fazendo o papel de uma mendiga. Ela veste um vestido de indigente pelo qual pagou mais de 4.000 ou 5.000 dólares. Vai até a amiga e diz: faça de mim uma indigente. Então o costureiro dela faz para ela um vestido de indigente por 5.000 dólares, e ela entra e é indigente, com seus 50 ou 100 milhões de dólares bem investidos. Você acha que ela realmente se sente indigente? Ela não se sente nem um pouco pobre e pensa que é uma pobre. Bem, todos os anos eles têm essas coisas malucas em Nova York, no Plaza Hotel e no Waldorf Astoria, e todos se disfarçam de algo diferente do que interiormente sabem que são. Então, todos gastam uma fortuna na pequena noite de máscaras, mas ninguém sente isso. Se você na presença dela dissesse: você conhece esse desocupado? Essa coisa é uma bagunça horrível, bem, ela tiraria e diria exatamente quem ela é. Ela não suportaria, nem por um segundo, qualquer crítica ao conceito que tem de si mesma, de que é uma multimilionária. Ela pode comprar homens atrás de homens e liquidar milhões com eles. Cada um, fora de um, tinha que ter um título com ele. Ela acha isso importante. Agora ela está casada com um príncipe e depois com um conde. Casado. Você pode comprar essas coisas às dezenas se tiver milhões.
Então todos eles estão disfarçados. Não estou falando disso. Estou falando de se tornar o papel. Deus não está fingindo que Ele é você, Ele teve que se tornar você. Deus não finge. Ele se esvaziou depois de assumiu a forma de escravo, e foi feito à semelhança dos homens, e sendo encontrado à imagem do homem, tornou-se obediente até a morte na cruz do homem. Isso não é fingimento. O maior ator do mundo ainda está fingindo, até certo ponto. Quanto mais ele abandonar essa pretensão e se tornar o personagem, melhor ator ele será. Se eu pudesse assumir um papel e esquecer completamente Neville e me tornar o personagem, então nenhum autor que escreveu esse personagem me criticaria. É quando estou junto e Neville está fazendo o papel. Se eu puder deixar Neville de lado e assumir o papel. Para desempenhar um papel, um ator deve, até certo ponto, sentir o papel e, no melhor de sua capacidade, deve realmente identificar-se com o personagem que representa. Bom, até que ponto posso me identificar com a sensação de ser rico? Surgiu uma peça chamada The Millionaires. Acho que foi. Eu sei que Hepburn tocou e uma frase me impressionou, apenas me atingiu com força. Ela disse: tudo o que um indigente precisa fazer para deixar de ser indigente é assumir a arrogância da riqueza. Bem, isso me atingiu com tanta força quando saiu de seus lábios. Não há nada neste mundo que um homem precise fazer para deixar de ser um indigente, a não ser simplesmente ousar assumir a arrogância da riqueza. E não deixe ninguém lhe dizer que um homem que é muito, muito rico não tem consciência disso e não é muito arrogante. Ah, talvez compre tudo. Compre sabedoria, compre força. Por que devo estudar história? Por que devo estudar alguma coisa? Eu posso comprar. Foi o que Henry Ford disse. Claro que ele morreu como todos os idiotas. Nos últimos 2 anos de sua vida ele foi simplesmente um vegetal. E todos esses caras, no minuto em que ficam ricos, pensam que isso é poder, isso é sabedoria. Eles podem comprar a biblioteca de um rei. Lembro-me que na cidade de Nova York, J.P. Morgan, ele tinha uma das melhores coleções particulares do mundo, a biblioteca na Madison Avenue. Era uma biblioteca fantástica. E esse bibliotecário? Ele pagou uma fortuna ao bibliotecário e deu-lhe fundos ilimitados para obter todos os bons livros do mundo. Ele tinha uma coleção de Blake que era fantástica. Mas quero dizer, aqui está esta biblioteca particular. E você sabe o que ele disse ao seu bibliotecário? Ele disse: sabe, você gastou milhões e milhões para mim na construção desta maravilhosa biblioteca. Eu lhe daria 10 vezes o que você gastaria se pudesse saber o que você sabe. Boa noite.